Haruardo! Domo, meu querido e minha querida Kohai! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Sword Art Online Alicization War of Underworld. E seu episódio de número 13 no total Saga Alicization fica conhecido também como episódio de número 36, que foi uma pitada de tudo. Tivemos tensão, drama, ação, comédia e até um pouco de romancezinho, pra ser honesto. Então, sério, eu tô com uma saudade de ter falado essa frase, vocês não têm ideia. Eu tive que esperar uma temporada inteira, praticamente, meses, pra poder falar isso, porque agora sim a volta desse ó. Então, primeiro ponto, finalmente, Yogata! Esse ó voltou, esse é o que tá, Tsinin. Então, pra todo caso, tô muito feliz de trazer isso. Mas então, agora falando um pouquinho mais calmo, né? Tentar se acalmar aqui, mas ficar 1000 por hora. Eu acho que foi muito da hora esse episódio. Ele foi uma coletânea de tudo até então. Eu acho que por ter a Open ainda, né? Ser o nosso primeiro contato impactou mais ainda. Tipo, 2 minutos já tava quase... Uau, calma, senhor, você já quer me matar no Cocorô? É tipo isso que eu tava sentindo. Mas, pra todo caso, Open End, já que eu comecei a abordar, vou deixar pra um vídeo separado, por conta de que são assuntos muito importantes, igual o Open End anterior, na verdade, quase toda a Open End desse é impactante, mas do Arco Alicization ainda mais. Então, ocorre que eu vou deixar pra falar com vocês em outro vídeo, como já tá virando de costume aqui, mas pra todo caso, como tem cenas relevantes, é melhor deixar pra outro vídeo, porque senão esse vídeo em torno do episódio ficaria muito estendido. Então, pra todo caso, só dando uma impressão bem rapidinha pra que você não fique tão curioso. É relacionado às memórias do Kirito, como você percebe. Fica óbvio isso, mas é importante impactar por conta de que essas cenas que foram mostradas serão ainda mostradas em um episódio importante desse O, relacionado à volta do nosso amado Kirito. Então, só para que você aguente a hype, espere o vídeo, mas também já tenha algo em mente, é isso que eu disse para você nesse momento agora, uma impressão bem rápida sobre a Open e a Ending. Para todo caso, tendo falado sobre isso, focando então no episódio. Sério, começar pelo romancezinho. Aquela cena da Shinon beijando praticamente o Kirito, quase os lábios, foi muito bacana. Os fãs Kira e Shinon devem ter pirado nessa cena ou devem ter ficado um pouco bravo. Por conta do quê? Na novel, ocorre que essa cena fica muito ar de interpretação. E o que eu quero dizer com isso? O autor deixa implícito. Ele não quer mostrar se realmente foi um beijo nos lábios ou não. Ele só fala, ela beijou ele? Pronto, vocês que se virem, vocês que lutem pra saber onde que foi o beijo. Então, ocorre que a gente pensa, poxa, cara, como é que eles vão adaptar isso? Eles vão cortar, provavelmente. E não, eles não cortaram. E ainda bem, porque tem um impacto esse beijo. E sério, fora de contexto, essa cena fica muito engraçada. Tipo, a Shinon beijou e daí você vê as lágrimas das outras waifus. Fica muito bom. Mas, pra todo caso, eu acho que é interessante de ressaltar isso, porque eu quero que vocês percebam. Na novel, mostra que fica, né, pra nossa interpretação. Na adaptação, mostra que não foi no lábio. E é importante fazer isso por conta de que iria meio que afetar a imagem da Shinon se ela beijasse realmente os lábios do Kirito. Porque, querendo ou não, ele é comprometido com a nossa querida amada Asuna. E por mais que nós tenhamos outras waifus que shippamos tanto quanto a Asuna com o Kirito, não seria bacana de ocorrer isso. Então eu acho que na novel, tudo bem, porque faz a gente pirar na fantasia. O EXCC sabe conduzir isso. Mas na adaptação foi legal, porque teve 2 momentos que a gente pensou, caraca, a Shinon vai beijar o Kirito. Foi quando a Shinon larga o arco, ela tá olhando pro Kirito assim, e a gente pensa, Vai, garota, é tua chance, beija ele! e daí ocorre que ela só dá um abraço. Foi a primeira cena que já começou a fazer o coração tipo, a pressão aqui tava... Mas, para todo caso, depois vinha a cena, né, que, tipo, é surpreendente até. Após ela ter falado que as memórias que ela tem do Kirito surtem efeito nele, guarde essa frase que eu citei agora, ocorre que ele se encosta na Blue Rose e assim a gente vê que ela dá um beijo bem rápido no Kirito, foi muito bonito, porque é uma cena que tem muita informação, um impacto e ainda tem isso para fazer o desfecho. E foi muito bem trabalhado ao meu ver, por conta de que não afeta a imagem da waifu, é próximo dos lábios e ocorre que, tipo, faz uma bela combinação, digamos, de como seria a visão sendo fiel à novel. Aborda a relação, os sentimentos dela com o Kirito. Então eu acho que essa é uma das cenas mais complicadas de fazer, por conta de que fica o ar de interpretação e ocorre que a staff tem que pensar, tá bom, a gente tem a visão, a opinião do autor, mas como a gente pode trabalhar bem isso, olhando a situação que foi apresentada até então, do Kirito ter, digamos, uma noiva, e como é que poderia ser apresentado isso, que não seria bacana fazer outro wife beijá-lo, não é mesmo? Se você for perceber, o Kirito poderia ter sido beijado desde o começo do Alicization inteiro, se for. Ele poderia ter sido beijado pela Arisu todos os dias, ele poderia ter sido beijado pela Shinon neste momento, e ocorre que não é assim. Ele tem o relacionamento dele, e ocorre que por mais que as waifus tenham seus sentimentos, elas, né, meio que aguentam isso, só ficam próximas e geram fanservice pra que a gente quase seja morto. Então, é o primeiro acerto que eu já queria citar, que foi uma grande cena da nossa amada Shinon-sama. Para todo caso, foi um episódio muito completo, que eu ainda vou falar ponto por ponto, mas o mito dos mitos já impressionou e vai acabar com o meu coração no próximo episódio, porque o título Fim da Eternidade já fez. Caraca, Mercúrio, você vai morrer mesmo, cara? Poxa, você tá
tão legal. O Alice já acabou comigo com o Yuji, agora com você. Se realmente for isso, né, a gente já vai pegar o lencinho antidepressivo e semana que vem se preparar. Pra todo caso, fica aí o ar da interpretação, né, porque a gente viu que a batalha vai ser complicada, vai ter consequências, mas sobre a cena da luta, o começo, a gente fala daqui a pouco. Eu diria também que teve outras partes bem interessantes. A chegada da Arifa foi uma mistura de sentimentos, por conta de que a gente fica com aquele repúdio de ver a Quinera da Dark Territory, a gente vê a maneira como foi um duplo sentido, você nota que aqueles tentáculos, a maneira onde era enfiado em volta do corpo da Arifa, então é uma cena que me gera repúdio por conta de que me gerava o ódio, a maneira como aquela desgraçada tava sugando a vida da Arifa, então me dá um ódio, uma agonia tão grande quanto a cena da Academia da Espada, pra você ter ideia, no primeiro Currício, onde você também vê a minha opinião aqui no vídeo, na playlist do canal de Sword Art Online. Então, pra todo caso, tendo feito o merchan, eu acredito que foi uma agonia tão grande, pra todo caso, foi também fanservice, e é incrível, né, porque eu acho que o waifu que eles sempre pegam para fanservice é em volta da Arifa. Tudo bem, todas as waifus têm, digamos, seus momentos de fanservice, você vê a quantidade de figures imensuráveis que tem hoje em dia da Arisu e da Asuna, mas a Arifa, se você for ver na adaptação, ela sempre é a waifu mais visada para fanservice, e eu acho que é um fato interessante isso, mas pra todo caso, tendo falado também, um ponto principal que a gente vai falar daqui a pouco, que em volta da chegada dela, foi uma chegada que fez uma quebra a pitada da comédia, porque a gente tava num clima depressivo, ou melhor dizendo, num clima depressivo, tendo visto a perda da mulher daquele orc, e ele questionando o significado das ações que eles estão fazendo pelo Imperador Bektar, e depois vemos que Arifa chega mudando todo o ambiente. Eu diria também que teve a chegada do nosso querido Clay, estilo Kirito, e eu acho que foi muito épico isso, e é um ponto também que a gente vai conversar. Então, com isso, eu acredito que você já percebe que vamos logo falar sobre Sword Art Online Alicization War of Underworld e seu episódio mais recente, que fica conhecido como A Chegada dos Companheiros, uma mistura de sentimentos. Volte logo, nosso amado Kirito. Eu diria que começando a falar em volta do começo do episódio, vamos para a parte da nossa amada Shinon e sua chegada. A gente vê que eles remetem um flashback, né, do Kur anterior, o final, onde a Shinon chega com uma deusa, porque ela realmente é uma deusa, né, ela tá lá contra uma deusa, então acho que é justo ressaltar isso. Mas, para todo caso, ela chegou lá em Underworld, fala com a Asuna, dá as primeiras impressões para fazer o plano de contra-ataque, ela avisa sobre umas ruínas onde será uma melhor maneira de evitar a perda de vidas e o contra-ataque contra os players americanos que virão em grande quantidade. Vemos que com isso ela questiona onde está o Kirito, né, se ele está naquela cabana ali, e isso é algo que foi muito melhorado em volta da novel, por conta que a maneira como ela falava, aparentava que mesmo sabendo das condições que a Arasu havia passado, meio que na visão dela, o Kirito estava no campo de batalha, então é uma coisa bem diferente da novel, se você notar isso, e é um ponto curioso e bacana de exaltar. Para todo caso, foi interessante isso, porque daí fica no clima como se ela já soubesse toda a situação do Kirito, e assim, ela chega, né, dentro da cabaninha, né, não é bem cabana, né, é carruagem do local onde o Kirito está, e ocorre que, tendo entrado lá, ela se depara com o amor da vida dela, né? Porque é isso que o Kirito é pra todo mundo em Sao. Mas, pra todo caso, ela larga o arco. Foi uma cena bonita, como eu já exaltei, né? Do quase beijo. E o mais engraçado dessa cena é que teve uma comédia e isso eles foram muito bem fiéis. Ocorre que a Chase, ela ainda dá uma repreendida na Rune. O que você tá falando aí? Só que isso não precisava necessariamente ter sido mostrado, mas é bacana só pra exaltar pra quem não leu a novel. Ocorre que ela fala, basicamente, todas as companheiras dele são meninas. E foi muito engraçada, porque tipo, poxa, a Rune tá conhecendo diversos companheiros do Kirito, vai conhecer, e porque todas são garotas. Fica muito melhor porque a Shinon entra na brincadeira, e ela já tá tipo a dica de Shinon Senpai. Ela fala: Então, minha querida Kohai Kalora novata, é melhor você se acostumar, porque o harém ainda tem em grande quantidade, vai surgir logo logo, e na próxima saga vai aumentar. Então é melhor você já se acostumar com o clima, que assim, se você quiser virar uma pretendente do Kirito. E foi muito engraçado, porque foi uma ótima dica, não é mesmo? Mas, por todo caso, eu acho que é bacana, porque a maneira com que a Shinon falou que ainda tem muito mais, foi muito fiel. Eu fiquei muito feliz, porque eles mantiveram a fidelidade desse clima de seu da novel. Eles colocam a tensão, o drama, pitada de comédia. Então, sério, One Pictures, vocês estão de parabéns, porque não tem como, eu tenho que elogiar esse estúdio. É o meu estúdio favorito por conta desse, como já soltei, e por conta de que eles tem uma maneira incrível de trabalhar em cada episódio. Quando eu assisti a palestra que eles deram na Aniplex Online Fest, ocorre que, como tava no clima desse SEO, ocorre que mesmo sendo uma palestra sobre o estúdio, não sobre esse SEO em si, mas por esse seu anime desse estúdio, eles estavam falando que praticamente eles fizeram mais de 10 mil cortes em um episódio desse SEO. Isso é algo muito trabalhoso e cansativo para uma staff fazer a cada episódio. Conforme eu via a explicação que eles davam, eu pensava, nossa, o trabalho do animador realmente é complicado. Por mais que seja satisfatório, gratificante e você
você está feliz fazendo o que você gosta, é árduo esse trabalho. E a maneira como ele fala que esse é o dobro de um anime comum, é um dos animes que tem mais dificuldade de fazer animação pela exigência das cenas de ação, pela exigência dos cortes que tem que ser trabalhados, foi incrível de ver isso. E para todo caso, a gente já vê que em torno, isso me lembra ver esse episódio, por conta de que quando você começa a ver mais em torno da staff, você começa a ver o episódio e você pensa, nossa, muito obrigado por terem feito isso, porque provavelmente não deve ter sido fácil. E eu acho que é bacana de exaltar isso, porque é algo curioso e é importante porque se a gente teve esse episódio, é graças a animadores, seiyus, diretores, ao autor, a toda uma equipe completa. E é bacana de exaltar isso. Mas, pra todo caso, voltando ao foco principal, né, que é o episódio, eu acho que foi interessante porque, como eu falei, eles conseguiram manter o clima, a fidelidade que teve a novel. E o mais engraçado de tudo isso é que praticamente a gente vê que a Shino levou na brincadeira e depois foi passando da emoção do beijo, onde eu já falei. Então, cortando essa parte que eu já citei, a gente vê que a Shino fala para as demais cuidarem do Kirito. Ela iria voar e dar uma olhada nas ruínas que ela havia avisado. E ocorre que a Asuna pega no ombro e fala, como assim voar? Você disse que você pode voar? E ocorre que ela fala que é um benefício da conta de solos, é uma exclusividade que não exige restrições. Sabemos que cabe a Shino ir atrás de Arisu, ao lado de Mercury, lutar contra Bekutar, por conta de que vemos que a Asuna fala, você tem que fazer algo muito mais importante que isso, você tem que ir atrás da Arisu. E ocorre que essa parte acaba e já mostra, né, que possíveis próximos episódios, a gente verá a Shino indo até Arisu. Inclusive tem uma cena do PV que mostra realmente Arisu em lágrimas junto da Shino. Então ocorre que possivelmente deve ser após a batalha do Mercury contra o Bekutar, que deve ser no próximo episódio. Então, já dando aí o clima aí, de curiosidade, mini spoilers, pra você aguentar hype, mas a gente vê que a Shino vai chegar atrasada, ou será que vai chegar a tempo? Pra todo caso, tendo falado dessa parte, acredito que eu concluo tudo que eu queria falar sobre a Shino nesse episódio, então agora vamos para outra parte do episódio que foi relevante, a ligação a essa parte, por conta de que iremos falar diretamente de Arisu, em volta de Mercury e Bekutar, vamos falar da parte do mito enfrentando o hack. E eu diria que chegamos na parte do charmoso comandante supremo do Seigo Kinshi que conquistou o Kinera, vamos falar de nosso querido Mercury Shinsetsu One. Então, meus queridos jovens, eu acho que é interessante por conta de que, por mais que o dragão que estava em posse do Bekutar fosse seu inimigo, o Mercury teve compaixão, teve gentileza e não queria acertar, ele não queria acabar com o dragão. E chega a ser interessante isso, porque eu quero que vocês pensem comigo, possivelmente se o Mercury tivesse abatido aquele dragão antes, a Shino poderia ter chegado a tempo e talvez um monte de tragédia talvez não tivesse acontecido. Eu acho que é um ponto bem interessante isso, mas é só minha opinião pessoal. Para todo caso, falando em torno da cena, vemos que ele pensa em torno do Bekutar, poxa, eu tô revisando em 3 dragões, e ainda assim, aquele dragão não se cansa? O que esse desgraçado tem? Ele pensa que é o protagonista pra ter hack liberado de forma natural? E foi interessante isso, porque de uma forma séria, você vê que a fala do Mercury dá o indício que possivelmente o Bekutar pode manipular a vida. E chega a ser interessante porque se o Mercury com 3 dragões não estava alcançando o Bekutar, ocorre que possivelmente o Imperador da Dark Territory tem as mesmas privilégios da Administreta. Ele pode modificar, manipular a vida, como foi mostrado, digamos que no primeiro Cur DCO, e por ele ter uma super conta com esse direito, que chega ao mesmo nível das super deusas, por exemplo, que é a conta da Stacia, da Soros e da Terraria. Então é interessante porque se isso for verdade, a gente vê que é um inimigo complicado de lidar, como foi mostrado no episódio. E eu acho que o fato mais interessante é a manipulação da vida. Ele pode fazer com que uma criatura não se canse. Ó, que inimigo poderoso de enfrentar. Eu acho que foi bacana porque, como eu falei, o Mercury teve uma gentileza porque ele demorou para bater o dragão. Só que ele teve que utilizar-se a técnica de espaço-tempo para fazer com que retrocedesse e ele alcançasse, né, o Bekutar. Porque era a única maneira, senão não daria tempo de enfrentar o Imperador da Dark Territory e acabaria tudo. Então a gente vê que assim, ele abate o dragão, o Bekutar cai e o combate vai se iniciando. E essa parte chega a ser bem interessante por conta de que eu quero que vocês pensem comigo que durante o confronto, por seu início ainda, e não as partes mais tensas, não tem até muito o que abordar. A gente vê o poder do Bekutar, que ele realmente pode manipular encarnações, ou seja, a vontade, a imaginação da pessoa. A gente vê que ele pode acabar com o desejo de seus adversários de lutar, e isso a longa distância. Assim, o Mercury, ele pensa, como é que ele pode enfrentar um inimigo tão poderoso? Se ele não lembra nenhum motivo do porquê ele estava enfrentando, ele se perde, digamos, numa dimensão, numa armadilha criada pelo Imperador da Dark Territory. E vemos que assim, ele rapidamente perde o braço dele. Então foi mostrado a maneira com que o Mercury perdeu o braço dele, e foi de uma maneira rápida e cruel até de ver. E eu acho que o mais interessante disso é que o Mercury pensa, poxa, eu não posso atacar, travar espadas, que ele pode conseguir controlar minha mente através disso, só de encostar a espada. A longa distância também, como é que eu posso enfrentar esse desgraçado? Vemos que o Mercury ainda tem uma técnica secreta que foi falada por ele, mas ele ainda está refletindo se deve usar, mas como foi mostrado, ele teve uma memória da Administreta, e nessa memória
ela pergunta, ela questiona, você já teve uma premonição de sua morte? E ocorre que essa memória vindo dá, digamos que esse sentimento agora. Como ele diz, Vossa Eminência, eu já vi que provavelmente esse será meu túmulo. Mas pela Ojo-chan, eu farei o que um pai deve fazer. Eu irei proteger meu filho. Eu acho que foi uma maneira muito impactante. Eu disse isso várias vezes e vou reafirmar sempre que necessário. A relação do Mercúrio, a relação da Arisu é mais que o mestre e discípulo. É aquela relação verdadeira que aborda isso. Uma relação que se aproxima de pai e filho. E é interessante isso por conta de que o Mercúrio fala que ele sente um pouco de remorso, culpa, porque ele não pôde ser a figura paternal que Arisu desejava. Mas ainda assim, ele vai fazer um último ato que provavelmente um pai iria fazer em qualquer momento, que é proteger a sua filha, e foi impactante isso porque ele fala que provavelmente o Bekutar não conhece isso, por conta que ele consegue diferenciar pessoas boas como a Asuna do Ryaru Sekai para pessoas ruins que são o mal até a última célula como o Bekutar. Então é interessante essa fala, o diálogo mostrado, o sentimento do Mercúrio surgindo da Arisu, já dando aquele clima de morte. Então sério, tipo, dá aquela hype, a gente fica arrepiado. Eu acho que é muito interessante isso, porque se você viu os teasers, obviamente tá bem óbvio o que vai acontecer. Se você viu os vídeos, tá mais claro ainda. E ocorre que o Mercúrio pensa, pode ser que eu morra aqui, mas eu vou levar esse desgraçado junto também. Então vamos ver se isso vai ocorrer no próximo episódio. Mas acredito que praticamente abordei essa cena, o que eu queria em torno desse episódio. Agora esperar o próximo episódio pra gente voltar a falar sobre a luta. Mas o mais interessante de tudo isso é mostrar em torno do flashback da Administreta falando com o Mercúrio. Então, meus queridos jovens, é uma continuação, né, do flashback que teve no curso anterior também em torno do Mercúrio e da Queen Era. Eu acho que eu quero ressaltar algo que provavelmente eu já abordei, mas vou reafirmar por conta de que pode ser que tenha sido nessa cena ao invés de ter sido no terceiro curso. Ocorre que na novel dá um clima selvagem e caloroso, uma relação bem íntima do Mercúrio com a Administreta, o que dá a entender que eles tiveram realmente uma relação sexual. E o mais interessante é que a adaptação não colocou isso. Eles não deixam de uma maneira com que foi abordado, digamos, essa relação que o Mercúrio teve. Então, digamos que na novel é mostrado que o Mercúrio se relacionou com a Administreta. Só que no anime eles não querem, eles preferem omitir e não colocar isso. Ainda assim, eu gosto de falar isso por conta de que é uma curiosidade a mais. Você não vai saber isso, provavelmente, porque a adaptação não vai mostrar. Por conta de que já foi mostrado os flashbacks do Mercúrio com a Administreta. Ainda for mostrado outros flashbacks e seja mostrado uma possível interpretação, obviamente eu vou citar. Mas eu acredito que já foi mostrado todos os flashbacks possíveis. A próxima cena vai ser mais em volta da batalha, né, dos sentimentos do Mercúrio. E no desfecho já, digamos que na possível derrota de um dos dois guerreiros lendários. Para todo caso, acredito que, tendo falado já praticamente da maior parte do episódio, vamos agora para o desfecho do episódio em volta de Asuna. E eu diria que vamos chegando à conclusão do episódio, onde vemos nossa amada The Flash, Yuki Asuna-sama, por conta de que ela basicamente está em volta de um banho de sangue dos cavaleiros de Underworld que tiveram sua vida perdida aos players americanos. Vemos que grande parte dos players também foram deslocados, né, derrubados, mortos, mas ainda há milhares chegando. Ocorre que a Asuna já começa a se preparar, ela mentaliza que enquanto a mente dela não ceder, o corpo dela não irá parar, e que nesse momento a Asuna tá dando tudo de si, ela quer evitar o máximo de perdas, e a gente vê que ela tá furiosa e remete a Asuna da primeira season. E isso que é bacana da saga Alicization, esse clima tenso, sério, onde vidas são perdidas, e ocorre que remete muito à vivência de a primeira saga. Então foi interessante isso porque uma misteriosa figura surge no mundo de Underworld, e ocorre que essa figura em particular fala, quando ela está furiosa, ela é muito mais forte, como eu desejo matá-la. E ocorre que é um personagem que já apareceu, quem será esse personagem, não é mesmo? Para todo caso, vemos que assim, voltamos ao final do episódio, onde há diversos players americanos, a Asuna iria enfrentar todos, e ocorre que ela não ia ceder, infelizmente não tem nenhum reforço ali para ela. Ela começa a se assustar quando ela vê mais reforços americanos. Provavelmente, naquela condição, eu não duvidaria que a Asuna utilizasse mais uma restrição da sua conta. Eu acho que era a única maneira, possivelmente, dela sobreviver e de salvar várias vidas do seu time, do campo, né, de Underworld. Só que ocorre que a luz chega. Aqueles reforços que aparentemente eram americanos são contrários, são reforços do Kirito. Esses são os companheiros, os laços que o Kirito fez a cada temporada. E vemos que uma única pessoa com uma Sword Skill, numa trilha sonora estilo Kirito, surge. E a Asuna fica surpresa, porque essa pessoa é um dos melhores amigos, um dos amigos mais queridos de Kirito. É Klein, que chega falando, Omatase, Asuna. E assim se conclui o episódio, gerando lágrimas, emoção e hype. Sem dúvidas, uma excelente volta de Sword Art Online Alicization War of Underworld, meu querido jovem.
minha querida senhorita, meu amado Kohai. Eu diria que fiquei impressionado com tudo que foi apresentado. Eu acho que a fidelidade em certos pontos, pequenas mudanças, algo que melhora o original, foi perfeito, foram bem fiéis. One Pictures, te amo, vocês arrasaram. Acredito que Daisuke da Yoreu na Sangue Konshite Kudasai, acredito que é meu pedido também para a cantora responsável da Open. Air Aoi na Ending foi sensacional também. Eu acho que o episódio como um todo, ele dá uma visão, né, sobre a volta do Kirito, possivelmente também. Não o episódio como um todo, mas pequenas cenas que volta a bordo do Kirito, a gente vê isso, percebe isso quando a Shinon se aproxima e vê o Kirito. Eu acho que a cena que o Kirito se move, ele tem, digamos, uma emoção, ele sente algo, ele segura em volta Blue Rose e ocorre que a Shinon abraça ele e diz: você tem lembranças de como você era comigo. É interessante porque essas lembranças serão muito interessantes para a volta do Kirito. Então eu acredito que você deve perceber essas pequenas falas que eu digo, essas pequenas cenas detalhadas, minuciosas, e ainda mais pequenas cenas quando a Shinon fala isso e o Kirito ainda segura bem em volta da Blue Rose. Por que será isso, não é mesmo? Então, terá uma conexão? A gente vai falar logo logo. Mas, para todo caso, eu acho que foi impactante, muito bonito. Falando para concluir com chave de ouro aqui o vídeo em torno do episódio, minha impressão geral como tudo foi, eu acho que a chegada da Arifa foi um clima muito descontraído, tava num clima tenso, depressivo, emocionante. Eu acho que a chegada dela não voando, porque ela não tem esse direito, e ela fala que odeia se acostumar com equipamentos novos, foi muito engraçado. Eu acho que é o fato, né, porque se ela tivesse convertido a sua conta, ela poderia voar, e ela tá com uma conta de super deusa, só que essa super deusa não voa. Então é engraçado isso, porque diferente da Asuna, que chegou meio que levitando, né, pousou graciosamente, a Shinon, que pode realmente voar, a Arifa já não. Ela, tipo, chegou quebrando o chão e foi isso, porque a conta dela envolve deusa da terra, né, Terraria, como você já percebe. E eu acho que o mais interessante de tudo isso é que daí a gente vê que ela fala com o Ark de uma forma natural, tratando-o como um companheiro, como um humano, e chega a ser bom isso por conta de que foi essas falas que fizeram com que ele quebrasse o seu selo e fosse ferir uma companheira da Dark Territory. Então é interessante porque é algo que já foi abordado nos cursos anteriores, você vê a dificuldade de quebrar selo e você vê que isso é em volta de todas as raças, não só do Império Humano, em volta da Dark Territory, tanto por conta de que a gente vê que a desgraçada que havia sido derrotada pela Aristo consegue ressurgir e aparentemente ela consegue sugar a vida às suas voltas, e isso explicaria o motivo do porquê ela conseguiu sobreviver. Então vemos que o povo da Dark Territory tem muitas semelhanças aos poderes da Administreta, porque se você for ver, o Imperador, ele é onipotente, mas ele tem esse direito por ser uma super conta, ele é o maior representante da Dark Territory, só que confirma o que acho que é o Shasta, esse é o nome do Mercúrio da Dark Territory, ele havia falado no terceiro curso. Querendo ou não, a chanceler, ela tem, digamos que, o direito, ela tem as habilidades da Quinella. Ela conseguiu estudar tão minuciosamente que ela aprendeu as técnicas como conseguir se manter viva. E fica interessante porque ela conseguiu sugar vidas, por isso ela conseguiu se manter de pé, e ela estava sugando vidas de uma super conta, de uma deusa, que é a Arifa. E ocorre que nesse momento a gente vê aquele duplo sentido que gerou agonia, desprezo, porque me dá uma raiva ver a maneira que a Arifa estava sofrendo. E com isso muitas pessoas poderiam estar pensando, por que a Arifa não contra-ataca? O que ela não tá fazendo? Só que foi mostrado, ela ainda estava estudando que tipo de vidas são as pessoas de Underwater, que vidas ela pode matar imediatamente e que vidas ela não podem. E conforme você vê essa fala, você vê o impacto e o poder dela. Basicamente, ela se deixou amarrar, mas ela poderia rapidamente cortar aquela cordinha que ela ficou presa. Então foi interessante porque quando o Ark consegue salvar ela em modos, vemos que foi a vez dela, digamos, salvar o Ark e ver o tipo de vida de Underwater, ainda mais da Dark Territory, que tem pessoas más, mas tem pessoas boas, e a maneira como ela fez vários cortes e acabou com a D.I.Ryu, que é a chanceler, eu acho que foi impressionante porque mostra o poder da Arifa. Então foi uma ótima chegada também, eu acredito que para concluir, né, as waifus principais em Underwater. E com isso, praticamente, eu acredito que eu abordei tudo que eu queria falar com vocês sobre o episódio. Eu acho que os pontos mais necessários eu já abordei aqui, sobre o poder do Bekuter, que é equiparável à Administreta. O mesmo caso foi para a Chanceler, que foi derrotada. Eu acho que a figura da Arifa ser a primeira pessoa em volta da Dark Territory, tirando a Asuna. Eu acho que com isso a hype vai gerada para o próximo episódio e a gente vem com a pergunta: Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Sword Art Online Alicization War of Underwater? Para o próximo episódio de Sword Art Online Alicization War of Underwater, veremos possíveis continuações das batalhas que já foram apresentadas nessa temporada, nesse início, né, de temporada e no cur anterior. E o que eu quero dizer com isso? Possivelmente a chance de ver o Champion junto da nossa amada Cheetah é grande.
A gente também poderá ver a continuação da batalha da Asuna, por conta de que foi assim a conclusão. Então vai mostrar os companheiros de Kirito do mundo de Sao, das primeiras sagas, ao lado deles, dando suporte. A gente verá possíveis novos inimigos e, obviamente, a grande parte principal, que é o Mercúrio Mito dos Mitos, comandante supremo, enfrentando Bekutar, o hack do momento. Quem será o vitorioso nessa batalha? Então, a curiosidade, a hype, junto da informação, fica para o próximo episódio. Mas uma coisa é certa, assistindo o próximo episódio, provavelmente, obviamente, com certeza, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Sword Art Online Alicization War of Underworld. No próximo vídeo de Sao, Mata na